Inéditos e hoje houve um acidente seríssimo com 36 veículos na rodovia Carvalho Pinto e o Tiago Muniz tem mais informações. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Acidente bastante grave que aconteceu por volta das 7h40 da manhã de hoje no quilômetro 75 da rodovia Carvalho Pinto, na região de Jacareí. Esse acidente, inclusive quem nos acompanha por imagens pode verificar o quão foi difícil o trabalho dos bombeiros, porque esse acidente que envolveu mais de 30 veículos, um grande engavetamento, foi seguido de um incêndio que teve que ser controlado pelas equipes, um incêndio de grandes proporções que deixou muitos carros bastante destruídos e, para dificultar ainda mais, aconteceu em cima de um viaduto da rodovia e uma das pessoas, temos o registro de 2 mortos nessa ocorrência. Uma das pessoas que morreu, inclusive, ela teria sido atingida e caiu do viaduto em meio ao engavetamento. Para trazer mais detalhes a respeito dessa ocorrência gravíssima na região do Vale do Paraíba, nós estamos na ponta da linha com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, que nos atende gentilmente. Capitão, obrigado por falar com a Jovem Pan. Eu começo essa entrevista perguntando ao senhor, qual é o resumo dessa ocorrência em termos de feridos, de mortos também que nós temos, quantos veículos foram envolvidos pelas contas dos senhores que vocês puderam verificar, enfim, qual que é o panorama na região de Jacareí? Boa tarde, Tiago Muniz, Denise Campos de Toledo, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros hoje, por volta das 8 horas, ele recebeu esse chamado. Mandamos lá para o local 15 viaturas das unidades de Jacareí, de São José dos Campos, do 11º Grupamento de Bombeiros, também de Suzano e também de Mogi das Cruzes, do 17º Grupamento. Infelizmente, tivemos 21 vítimas que foram ali, que acabaram sofrendo ali com esse acidente. 34 carros acabaram batendo, 12 deles pegaram fogo, 2 carretas e infelizmente nós tivemos ali 2 pessoas em óbito. Uma que ela infelizmente também foi projetada do viaduto. As informações são que ela estava ali ajudando na sinalização do trânsito no momento da chegada das equipes e quando houve mais uma batida e ele acabou sendo projetado de um viaduto. E a outra, Tiago, infelizmente ele foi localizado agora há pouco entre os veículos, entre os 2 caminhões, prensado nas ferragens. Capitão, nós tivemos aí todas as batidas desses mais de 30 veículos e também um incêndio. Uma das carretas transportava tinta. Esse incêndio, por acaso, foi intensificado por causa desse produto químico? Sem dúvida, Tiago. Nós tivemos, no momento, acreditamos, o início do acidente. O primeiro caminhão ele deve ter diminuído a velocidade. Constava ali um incêndio em vegetação próximo do local, bem embaixo, é uma ponte de 70 metros de altura, e ali na parte inferior uma grande queimada acontecia, e nesse sentido, quando ele parou para diminuir a velocidade, o outro carro atrás também, e aí um segundo caminhão, ele tinha sucatas diversas de material, os antigos ferro velhos. Ele acabou atingindo esse carro e aí no impacto, a carga altamente inflamável, essas tintas acabaram pegando fogo e ali propiciando uma cena muito difícil para as equipes que chegaram para fazer o combate e precisaram ali de todo o apoio da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar Rodoviária, também do grupamento de radiopatrulha aérea, do Águia, que socorreu uma vítima para o pronto-socorro, as equipes da Ecovias, as equipes do SAMU, e até o RINEM, que é um plano de auxílio mútuo da região das empresas que sempre auxiliam o Corpo de Bombeiros e os órgãos respondentes. Então, todos os meios foram mandados para o local. Tudo o que a gente podia fazer foi feito. Conseguimos controlar o fogo, ele não voltou, foram aplicadas ali espumas para que a gente não tivesse uma reignição das chamas. Local altamente inflamável, combustível por causa dos gases, por causa dos carros também que foram queimados. Então, 12 carros queimados, 12 tanques de combustível, vazamento de combustível no chão, retirada de vítimas. Então, foi uma ocorrência bem difícil que os bombeiros ali do Vale do Paraíba tiveram muito trabalho juntamente com essas equipes, viu, Tiago? Então, a principal hipótese para o início do acidente foi uma diminuição de velocidade em virtude de uma queimada que acontecia embaixo do viaduto. É isso, capitão?
Exatamente. Aí cabe ressaltar ao ouvinte que nem a Polícia Rodoviária Estadual, nem o Corpo de Bombeiros foi acionado para contenção, né, desse incêndio. Uma, para a gente poder fazer a contenção do fogo, e a Polícia Rodoviária também para ajudar na sinalização ali do local. E ali também a gente teve informações, mas lógico, serão apuradas pela Polícia Civil, que até o próprio dono do terreno ia ser conduzido para depoimento e falar, qual foi a causa principal desse fogo. Aliás, nós estamos num tempo de seca muito grande, qualquer bituca de cigarro que for jogada, e também, na maioria dos casos, uma queima proposital para limpeza do terreno, que é um crime, pode provocar cenas e cenários, né, como esse, que dificultam demais a visualização e também poluem o ar nessa época do ano. E, capitão, então, o acidente foi provocado por essa queimada que teria diminuído a visibilidade na estrada e um dos veículos freou e os outros foram batendo, é isso? Olha, Denise, essa é uma informação que foi passada pela própria Polícia Militar Rodoviária, pelas próprias testemunhas que estavam no local, né? E cabe ressaltar também que a gente pega estrada, tomar muito cuidado com a distância do veículo da frente, com as regras de trânsito, o limite de velocidade. Numa velocidade de 110 km por hora, Denise, se você parar de prestar atenção durante 1 segundo, você vai andar quase 33 metros. Então você imagina em 2, 3 segundos, tem que ter muita atenção, ficar distante do veículo da frente, porque há a possibilidade de causar um acidente tão grave como esse. Repito, foram 34 veículos envolvidos no acidente, todos deles pegaram fogo. Para a gente fechar, capitão, qual foi aí a maior dificuldade encontrada pelas equipes da corporação para, enfim, foi o controle do incêndio ou a retirada das ferragens, desencarceramento? O que o senhor estaria como a principal dificuldade aí no controle dessa ocorrência? Olha, Tiago, certamente a batida de caminhões, no meio dos caminhões ficou um carro, um veículo que foi retirado dessa vítima, da última vítima que nós confirmamos logo no final da manhã. E é muito difícil fazer o controle das chamas, é muito difícil retirar vítimas de ferragens de caminhão, embora todos os treinamentos que nós temos uma experiência muito grande, infelizmente, acidentes de trânsito. Hoje nós estamos com uma equipe na Romênia disputando o Campeonato Mundial de Salvamento Veicular, e por causa dos treinamentos que a gente faz com as montadoras de caminhão também, de todas as formas, dos acidentes que a gente acontece. Então a gente tem que ter bastante cuidado no trânsito, principalmente quando se referir em vias desse trânsito rápido, talvez até as marginais, as estradas. Tem que tomar cuidado para que a gente mantenha a distância do veículo da frente, porque um efeito cascata dominó acontece toda hora, Tiago e Denise. Muito bem, nós ouvimos o capitão do Corpo de Bombeiros, porta-voz da corporação, Marcos Palumbo, falando aos ouvintes, e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Capitão, mais uma vez, muito obrigado, como sempre. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Boa tarde. E é isso, Denise. Só para passar a situação de momento, de acordo com a concessionária Ecopistas, lá na rodovia Carvalho Pinto, a Carvalho Pinto permanece com a pista sentido Rio de Janeiro completamente interditada na altura do quilômetro 75. Esse acidente ocorreu por volta das 7h40. O tráfego está sendo desviado para a rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 72, ou seja, quem está pegando o Carvalho Pinto no sentido Rio, desvia no quilômetro 72 para Dom Pedro I, e aí pega a Via Dutra para continuar a viagem. E também nós tínhamos interdição no sentido São Paulo, mas essas faixas já estão liberadas, então no sentido São Paulo o tráfego flui normalmente. Denise. Para as informações, Thiago Muniz.